Olá, bom dia. Vamos então dar início a mais um ciclo de gestão online promovido pela Dom Dinis Business School de Leiria. O meu nome é Cristina Sá, eu sou docente na STG do Politécnico de Leiria e hoje vou aproveitar este tempo para vos falar um bocadinho sobre uma questão relacionada com o IRC suportado, o imposto suportado pelas empresas ou pelas sociedades comerciais. E o objetivo aqui é debater um bocadinho um conjunto de aspectos que têm influência no valor do IRC suportado pelas pessoas coletivas. Portanto, para debater um bocadinho esta possibilidade, ou falarmos sobre isso, eu organizei a apresentação em 3 tópicos principais. E, portanto, começaremos por um enquadramento inicial e depois falaremos especificamente de 2 coisas. Numa primeira situação, iremos falar sobre os regimes de tributação em IRC e perceber quais são as diferentes possibilidades que as pessoas coletivas têm em termos de IRC para apuramento do seu imposto e depois dedicar-nos aqui um bocadinho sobre a influência que as formas de financiamento das sociedades têm naquilo que é o apuramento do IRC e, portanto, a sessão será realizada tendo em conta estes 3 propósitos. Do ponto de vista do enquadramento, é lógico que é fácil perceber que o IRC incide sobre as pessoas coletivas que operam em Portugal, sendo que essas pessoas coletivas estão organizadas ou são divididas em residentes e não residentes e depois, conforme as características específicas das pessoas coletivas, a forma de apuramento do imposto vai ser diferente. E, portanto, nós vamos conduzir esta sessão no sentido de falarmos aqui um bocadinho sobre a base de cálculo do imposto, que é o lucro tributável e que se apura quer para os residentes que exercem a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, ou seja, as pessoas coletivas cujo propósito é o lucro, quer para os não residentes que cá têm ou que têm no território nacional um estabelecimento estável e que por essa via apuram um lucro tributável relativo a esse estabelecimento estável, ou seja, são pessoas coletivas sediadas noutros países, mas que exercem uma atividade económica no território nacional e que lhes é atribuída a característica de estabelecimento estável. E, portanto, do conjunto das pessoas coletivas existentes em Portugal, selecionei as sociedades lucrativas para falar um bocadinho sobre estas questões de otimização do IRC e, portanto, ficam de fora um conjunto bastante extenso de entidades, nomeadamente todas as que pertencem ao setor social, IPSS, associações, etc. Portanto, não cabem aqui no âmbito da nossa análise. Ora bem, relativamente às entidades que visam o lucro, a base de tributação em sede de IRC é um conceito que se chama lucro tributável e cuja expressão tem alguma proximidade com a expressão de resultado líquido da contabilidade. Aliás, do ponto de vista formal e operacional, o Código do IRC, portanto a legislação fiscal, o que diz é o lucro tributável corresponde à soma do resultado líquido apurado no período com as respectivas variações patrimoniais positivas e negativas devidamente corrigidas nos termos do Código do IRC. E, portanto, o que é que acontece? Podemos então perceber que a base de tributação para efeitos de apuramento do IRC é o lucro, mas que este conceito de lucro é um conceito diferente do resultado líquido que é apurado na contabilidade. Se é diferente, significa que há aqui regras que não são coincidentes entre as regras contabilísticas e as regras fiscais. E essa diferença de regras gera aquilo que é referido no preâmbulo do Código do IRC e que depois surge também mais à frente no próprio Código, que é um modelo de dependência parcial, ou seja, a base de cálculo para efeitos de apuramento do IRC é uma base que parte da informação contabilística, mas que não é necessariamente, e na maioria dos casos não é, igual àquilo que está registado na contabilidade. E não é por muitos motivos. Desde logo, e talvez o mais evidente,
é o facto de os objetivos contabilísticos serem diferentes, portanto as regras do sistema de normalização contabilística são diferentes ou cumprem diferentes objetivos face àquilo que é o objetivo da fiscalidade. E portanto isso faz com que existam coisas que são relevantes para efeitos contabilísticos, mas que depois não têm essa relevância para efeitos fiscais, da mesma forma que o sistema fiscal e, portanto, a receita fiscal tem determinados objetivos e os impostos e a tributação têm determinados objetivos que depois também não se fazem refletir nas normas contabilísticas. E, portanto, a primeira diferença ou o primeiro aspecto que é relevante para efeitos fiscais é percebermos que nem todos os lançamentos contabilísticos, ou seja, nem todas as regras contabilísticas são diretamente vertidas para um resultado fiscal e de facto nós podemos ter um determinado resultado contabilístico e depois observarmos que a nível fiscal a base de tributação, portanto o resultado fiscal aqui entendido para já como lucro tributável, é um resultado diferente. Essas diferenças resultam fundamentalmente da aplicação da lei fiscal. Portanto, assim sendo, de facto existe uma relação entre o que está contabilizado, entre o resultado da informação contabilística e aquilo que é a base de tributação, mas essa relação é uma relação parcial, ou seja, nem sempre existe coincidência entre as regras fiscais e as regras contabilísticas, por exemplo, ao nível das depreciações, das amortizações, as regras contabilísticas são umas, as regras fiscais não são necessariamente coincidentes e não são 100% coincidentes. Há situações em que são iguais, há situações em que têm diferenças. Essas diferenças vão naturalmente apurar diferenças de resultado, o que significa que eu posso ter uma entidade que tem um resultado contabilístico de 10 mil euros ao ano, em termos de resultado, de demonstração de resultados, e depois para efeitos de IRC pode ter um lucro tributável de 5 mil, pode ter um lucro tributável de 20 mil, pode ter um lucro tributável negativo, e neste caso diremos que é um prejuízo fiscal. Nas situações em que o código do IRC não determina nenhuma regra específica, e isso também acontece, então este modelo de dependência parcial o que vai dizer é ok, então vá-se buscar ou aplique-se a regra que vigora para efeitos contabilísticos e portanto daí essa dependência parcial que não corresponde de todo a uma coincidência. Este é também o primeiro, digamos assim, o primeiro argumento para que se possa efetuar algum planeamento fiscal, ou seja, se nós sabemos que as regras fiscais não são 100% coincidentes em todas as situações com as regras contabilísticas, então as opções contabilísticas dentro daquilo que é o cumprimento dos critérios contabilísticos têm impacto para efeitos fiscais, o que significa que a ponderação dessas opções e essa tomada de decisão terá de ter logicamente em consideração as consequências fiscais dessas mesmas operações. Mas não é só isto que dá origem a planeamento fiscal. E o planeamento fiscal, e aqui fala-se de planeamento fiscal num conceito legal, e portanto dentro da lei, o planeamento fiscal pode ser observado em muitas outras situações, portanto não tem só a ver aqui com esta questão específica das regras contabilísticas, embora seja aqui o primeiro ponto que se possa utilizar. Por exemplo, se atentarmos aqui neste slide, nós percebemos que há um conjunto de aspectos relacionados com o exercício da atividade económica que têm influência fiscal. Por exemplo, primeiro aspecto, o retorno dos diferentes tipos de ativos não é tributado de forma uniforme. E depois vocês têm ali alguns exemplos, nomeadamente o reinvestimento de mais-valias, os lucros recebidos. Um exemplo tão simples quanto isto. Imaginem que uma determinada sociedade tem uma participação financeira numa outra sociedade. Okay? Isso pode fazer uma de duas coisas. Pode fazer com que os dividendos recebidos ou os lucros recebidos por parte dessa participação sejam tributados em sede de IRC ou, se cumpridos determinados requisitos, fazer com que essa distribuição de resultados não seja tributada. Portanto, o que é que isto significa? Que as empresas que pretendem e que têm recursos para fazer investimento, se decidirem fazer investimentos, por exemplo, em depósitos a prazo ou no tipo de
aplicações financeiras serão tributadas por uma determinada taxa e, portanto, estarão sujeitas a IRC. Mas se fizerem esses investimentos noutras empresas, pode acontecer que esses investimentos gerem um retorno, ou seja, gerem resultados que não são de todo tributados. E, portanto, faz com que, dependendo da opção que se faça, a consequência fiscal seja diferente. Da mesma forma, o retorno de ativos semelhantes é tributado de forma diferente se estiver localizado em jurisdições fiscais diferentes. E aqui, necessariamente, nós pensamos em países diferentes, mas não tem que ser. Okay? Dentro do próprio país, nós temos taxas de imposto que são diferentes e basta, por exemplo, referir o caso da derrama. Ou seja, os municípios cobram sobre o lucro tributável das empresas uma percentagem que é denominada derrama, mas nem todos os municípios cobram exatamente a mesma taxa. Para já não dizer que há municípios que não aplicam taxa de derrama. O que é que isto significa? A escolha do município onde se localiza o estabelecimento, ou a entidade, é determinante para saber se paga ou não paga derrama. E, portanto, mesmo no próprio país nós temos diferenças. Okay? Da mesma forma, o estatuto jurídico das entidades e a forma da realização das atividades pode implicar impostos diferentes ou taxas de imposto diferente. O retorno de ativos semelhantes é tributado de forma diferente dependendo de outros fatores, nomeadamente questões como a existência ou não de prejuízos fiscais, a forma de financiamento dos ativos, já iremos falar sobre isso na parte final deste ciclo de gestão online e, portanto, esse aspecto também é relevante para efeitos fiscais. Assim sendo, percebemos que, de uma maneira genérica, há um conjunto de aspectos que devem ser definidos antes do início da atividade ou que podem ser ajustados durante o desenrolar da atividade e que têm implicações diferentes no cálculo dessa base de tributação que denominamos de lucro tributável. Ora bem, de uma maneira muito resumida, nós temos, lá está, para as sociedades, para as pessoas coletivas residentes no território nacional ou para os estabelecimentos estáveis dos não residentes, nós temos 4 grandes grupos ou formas de apurar o IRC. A primeira das quais é o regime geral de tributação. Portanto, é a regra geral que se aplica de forma genérica. E depois existem regimes específicos com características diferentes. Okay. O primeiro dos quais que vamos falar é o regime da transparência fiscal. Este regime da transparência fiscal tem uma particularidade que é o facto de ele ser obrigatório, ou seja, as pessoas coletivas que preenchem os requisitos obrigatoriamente são tributadas daquela forma, sob pena de incorrerem numa contraordenação fiscal ou até numa situação mais grave. Depois, um outro caminho para a tributação, e aí esses caminhos já é opcional, o que significa que quem quer lá ficar, fica desde que preencha os requisitos, quem não quer, ou as entidades que não queiram, ficam no regime geral de tributação, tem a ver com o regime simplificado. E depois existe ainda uma outra forma de apuramento da base de tributação para os grupos, ou seja, para as entidades que reúnem os requisitos para serem do ponto de vista fiscal designadas de grupo, que é o regime especial de tributação dos grupos. Vamos aqui fazer uma breve abordagem dos principais aspectos relacionados com cada um destas formas de tributação. Ora bem, o regime geral de IRC em Portugal neste momento diz que a taxa geral de IRC é 21%, excepto se estivermos a falar de pequenas e médias empresas. Se estivermos a falar de pequenas e médias empresas que exerçam diretamente e a título principal uma atividade de natureza agrícola, comercial ou industrial, então nesse caso nós vamos ter 2 taxas de tributação. E para os primeiros 25 mil euros de base de tributação, e aqui a base de tributação deixa de ser o lucro tributável e passa a ser a matéria coletável, a taxa aplicável é 17%. Okay? De fazer aqui a referência que este valor dos 25 mil euros foi alterado no Orçamento de Estado para 2020, que entrou em vigor há pouco tempo, porque até 31 de dezembro, e portanto quem vai fazer modelos 22 agora aplicará um valor diferente que não os 25 mil euros, aplica o valor dos 15 mil euros, portanto até ao final do ano passado
a regra era os primeiros 15 mil euros são sujeitos a 17% e depois o restante a 21%. A regra que vigora atualmente, que vigora com este Orçamento de Estado e, portanto, fará refletir na modelo 22 a entregar em 2021, relativo ao ano 2020, diz que os primeiros 25 mil euros são tributados a 17% e o restante é tributado a 21%, se estivermos a falar de PMEs, que exercem a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial. Portanto, isto faz com que, na realidade, face às outras entidades que não preenchem este critério, a poupança deixe de ser 600 euros e passe a ser 1000 euros e, portanto, há aqui um bónus, entre aspas, ou uma vantagem de 400 euros. Sendo que este limite dos 25 mil euros foi ajustado também para um benefício fiscal que existe, que é o regime da interioridade, em que as entidades localizadas no regime da interioridade que preencham determinados requisitos, os primeiros, neste caso 25 mil euros, são tributados não a 17%, mas a 12,5%. E, portanto, até ao final de 2019, isto permitia uma vantagem, uma poupança fiscal de 675 euros, neste momento permite uma poupança, neste momento para 2020, permite uma poupança de 1.125 euros. Este regime da interioridade, os territórios que são abrangidos, ou os concelhos que são abrangidos por este regime, está previsto na portaria número 208/2017 de 13 de julho. Volto a dizer, esta alteração é para, ou foi feita no orçamento de 2020 e, portanto, refletir-se-á não no modelo 22 de que eventualmente se está a tratar agora, mas na próxima modelo 22. O regime da transparência fiscal. O regime da transparência fiscal é um regime que tem aqui, que visou dar resposta a uma realidade muito específica. E, portanto, o que acabamos de ver, ou seja, a regra geral de IRC, o que é que diz? Diz isto: se vocês tiverem uma sociedade, e vamos assumir a sociedade Santos e Silva, okay? Tem dois sócios, pessoas singulares, o Sr. Santos e o Sr. Silva. Eu aqui só pus o Sr. Santos, mas o Sr. Silva fará exatamente a mesma coisa. Portanto, o que é que acontece? Essa sociedade apura um resultado, portanto, tem uma atividade e no âmbito dessa atividade apura um determinado resultado. Esse resultado será depois a base para que se apure o lucro tributável e posteriormente a matéria coletável e, portanto, para que se apure o IRC. Essa sociedade paga IRC, admitindo que tem resultado positivo. Ora bem, chegado ao final do ano, as contas são aprovadas em Assembleia Geral de Sócios ou Acionistas e os sócios decidem o que é que vão fazer ou qual é a aplicação a dar ao resultado líquido. E vamos admitir, por hipótese, que o Sr. Santos e o Sr. Silva decidem distribuir os lucros pelos sócios. E, portanto, o resultado líquido, há uma parte, ou maior ou menor, não é relevante, que é distribuída pelos sócios. Ao haver essa distribuição de resultado, o que é que vai acontecer? O Sr. Santos e o Sr. Silva vão ter um rendimento para efeitos de IRS. Neste caso, um rendimento resultante de distribuição de resultados. Estamos a falar de categoria E de rendimentos. E, portanto, na sua declaração de IRS, existem duas possibilidades. Nos termos do Código do IRS, o Sr. Santos e o Sr. Silva dizem estes dividendos são tributados a 28%, e, portanto, a retenção na fonte que lhes foi feita é a tributação sobre eles e pagam 28% de imposto, ou então dizem, bom, nós entendemos que é melhor englobar os rendimentos e, portanto, juntam o valor dos dividendos, e nesse caso será 50% do valor, juntam o valor dos dividendos aos restantes rendimentos das outras categorias e sujeitam-nos às taxas gerais de IRS, ou seja, ao dito englobamento, que é como quem diz, sujeitam-nos a uma taxa que começa em 14,5%, acaba em 48%, podendo eventualmente ainda ser agravado. Isto levanta o quê? Levanta a questão que é a dupla tributação económica, ou seja, o que é que nós temos? Nós temos um fluxo de rendimento que numa primeira vez foi tributado na esfera da Sociedade Santos e Silva, portanto foi sujeito a IRC, e depois o que sobrou, ao ser distribuído, é novamente objeto de tributação em sede de IRS. Isto implica duas vezes imposto sobre o mesmo fluxo de rendimento. Ora bem, o regime fiscal, para cumprir o princípio da neutralidade fiscal, o que faz é dizer assim, em determinadas circunstâncias e para determinados tipos de sociedades que já vamos ver, okay, a forma de tributação não é esta regra geral.
é então este regime da transparência fiscal. E o que é que este regime da transparência fiscal diz? Diz assim, diz que a Sociedade Santos e Silva apura, tem a sua atividade económica, portanto faz as suas demonstrações financeiras e apura um resultado líquido. E depois calcula a sua base de tributação, ou seja, vai calcular a matéria coletável. Mas em vez de pagar IRC sobre essa matéria coletável, o que vai acontecer é que essa matéria coletável entra diretamente na esfera dos sócios. Neste caso, na esfera do Sr. Santos e do Sr. Silva, ou seja, não há aqui um conceito de distribuição de dividendos. Existe uma imputação da base da matéria coletável, que é de uma sociedade, à esfera dos sócios, neste caso, como os sócios são pessoas singulares, vai entrar diretamente para efeitos de IRS e, portanto, neste caso vai ser rendimento da categoria B, tributado às taxas gerais de IRS. E, portanto, qual é que é a consequência do ponto de vista fiscal? É que este rendimento passa a ser tributado uma única vez. Ou seja, este regime o que faz é eliminar a referida dupla tributação que foi, neste caso, apontada como um aspecto menos favorável no regime geral de tributação. Esta realidade é uma realidade que é particularmente, digamos assim, importante ou relevante em determinados tipos de sociedades. E, portanto, nós vamos ver que o próprio Código do IRC, ao definir o regime, o que diz é este regime aplica-se às sociedades que estão aqui, ou seja, às sociedades civis em forma comercial, às sociedades profissionais e às sociedades de simples administração de bens. E aplica-se também aos agrupamentos complementares de empresas e aos agrupamentos europeus de interesse económico. Então, o que é que acontece? As sociedades que preencham estes requisitos, ou seja, que cumpram os requisitos identificados, neste caso no artigo 6º do Código do IRC, são tributadas não pelo regime geral, mas pelo regime da transparência fiscal. Ora, o que é que isto tem a ver aqui com a questão do quanto é que eu tenho a pagar de IRC? Tem a ver com o quê? Que eu, ao exercer uma determinada atividade económica, consigo antecipadamente perceber se, bom, formalmente a minha atividade económica cumpre os requisitos para estar no regime geral ou para estar no regime da transparência fiscal. E, portanto, se entender que o regime da transparência fiscal possa não ser o mais adequado, isto do ponto de vista da tributação, então há que estabelecer, digamos assim, os critérios para que não se cumpra as regras do regime da transparência fiscal, para que a tributação não se faça por esta via. Eu aproveito aqui este pontinho só para destacar a questão das sociedades de profissionais, porque este regime é muito focado para as sociedades de profissionais que, para serem abrangidas por este regime, têm que cumprir um conjunto específico de requisitos, nomeadamente serem sociedades que se dedicam ao exercício de uma atividade profissional, conforme a lista que está no artigo 151 do Código do IRS, que todos os sócios sejam profissionais dessa atividade e a exerçam diretamente. Mas também é verdade que a sociedade pode ter outro tipo de rendimentos ou rendimentos de outra natureza, pode ter sócios que não sejam sócios dessa atividade e ainda assim também ser abrangida pelo regime da transparência fiscal. E isto permite-me aqui chamar a atenção para as sociedades de contabilistas, para as sociedades de arquitetos, advogados, etc., ou seja, para as atividades que constam do artigo 151. O enquadramento no regime da transparência fiscal é validado no final de cada exercício económico e as implicações práticas que tem verificam-se apenas na modelo 22, ou seja, na modelo 22 é que é assinalado se determinada sociedade é tributada pelo regime geral ou por sua vez será tributada pelo regime da transparência fiscal. Uma outra forma, aqui já opcional, de tributação é o regime simplificado de tributação. E aqui, tal como no regime da transparência fiscal, o que é que acontece? Este regime está sujeito a um conjunto de requisitos, só quem cumpre os requisitos é que pode ficar abrangido por este regime e os sujeitos passivos, residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação, os sujeitos passivos devem avaliar inicialmente se devem ou não, ou se o regime simplificado lhes é ou não mais favorável. Esta avaliação pode ser feita no início da atividade e, portanto, refletida na declaração de início da atividade, ou então todos os anos pode ser feita esta avaliação
e a opção pode ser feita até ao final de fevereiro de cada ano, ou seja, até ao final do segundo mês seguinte ao final ou início do período de tributação. Qual é que é a vantagem do simplificado? O simplificado tem a vantagem de a base de tributação, portanto a matéria coletável, ser calculada não com base na diferença entre os gastos, os rendimentos e os gastos, ou seja, não com base nas regras contabilísticas ajustadas nos termos da legislação fiscal, mas ser determinada com base em coeficientes. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma empresa tipicamente comercial que faz vendas. Okay? Se estiver enquadrada no regime simplificado, a matéria coletável, a base de tributação é calculada com um coeficiente de 0,04, ou seja, 4% das vendas. Por cada 100 mil euros, ela é tributada por uma base de 4 mil euros. E, portanto, aqui o que se deve fazer é, para cada situação, comparar a estrutura real de gastos da sociedade com estes coeficientes e perceber qual deles será mais vantajoso. Aqui, só dar conta de uma nota, este coeficiente 0,04 é claramente uma coisa espetacular nos termos do IRC, porque em IRS, ou seja, para as pessoas singulares, este regime simplificado também está disponível e exatamente para a mesma atividade económica, ou seja, vendas de mercadorias e produtos, o coeficiente não é 0,04, é 0,15. E, portanto, se uma determinada pessoa decidir enverdar por uma atividade económica desta natureza, deve ponderar muito bem se faz sentido fazê-lo por via do IRS, ou seja, o estabelecimento em nome individual, por exemplo, ou por via da constituição de uma sociedade e ficar enquadrada aqui no regime simplificado de tributação. Com a vantagem ainda de que os dois coeficientes que estão aqui assinalados a vermelho, portanto as vendas e os restantes rendimentos de prestação de serviços, sofrerem reduções significativas do coeficiente no primeiro e no segundo ano de atividade, ou seja, por exemplo, o 0,04 de coeficiente para as vendas que vos referi anteriormente, se for o primeiro ano de atividade, na realidade não é 0,04, é 0,02, porque é só metade, e no segundo ano de atividade é 0,03, porque é reduzido em 25%. Só a partir do terceiro ano é que o coeficiente verdadeiramente é 0,04. O regime simplificado tem ainda algumas vantagens em termos de tributação, nomeadamente no que se refere à não aplicação de algumas tributações autónomas. É talvez aqui um dos aspectos mais relevantes, e depois também é relevante ali a questão de quem está, as entidades que estão no regime simplificado de tributação não estão sujeitas a derrama municipal que falámos há pouco. Ora bem, existe ainda uma quarta forma de apuramento da base de tributação que tem a ver com o regime especial de tributação dos grupos. E aqui o conceito de grupo afasta-se do conceito de grupo que possam conhecer de outras realidades, nomeadamente das questões contabilísticas. Ou seja, a legislação fiscal determina as regras para que determinada entidade faça ou não faça parte do grupo. E, portanto, assim, de uma maneira muito resumida, um grupo de sociedades é constituído por uma sociedade dominante que detém direto ou indiretamente pelo menos 75% do capital de outra ou de outras sociedades, desde que tal participação lhe confira pelo menos 50% dos direitos de voto. O que significa que vocês podem ter um grupo de sociedades, vamos admitir duas ou três sociedades, que são tributadas em conjunto. Qual é que é a vantagem? A vantagem é que se uma destas sociedades pelo menos der prejuízos fiscais, os prejuízos fiscais são totalmente deduzidos no próprio ano. Okay? E, portanto, face ao regime da dedução de prejuízos fiscais que nós temos no artigo 52, que só permitem que os prejuízos sejam deduzidos aos resultados positivos dos anos seguintes e ainda assim com uma limitação de 70% do lucro tributável, este regime afigura-se como muito vantajoso. Bom, e chegamos então aqui à terceira parte do nosso ciclo de gestão de hoje, que é falar um bocadinho sobre aspectos fiscais relacionados com as formas de financiamento da sociedade. E, portanto, de uma maneira muito simples, as sociedades são financiadas de duas formas, ou por capital próprio ou por capital alheio. Okay? E essas duas formas têm implicações diferentes em termos fiscais. Eu acrescentei aqui dois aspectos que me pareceram relevantes, que têm a ver com a questão dos subsídios, okay? Em que algumas atividades económicas candidatam-se e recebem subsídios, e depois aqui a questão de benefícios fiscais
que estão diretamente relacionados com aspectos de capital próprio ou de capital alheio. Ora bem, o capital próprio, a forma de financiamento do capital por capital próprio de uma determinada sociedade rende aos seus investidores, ou seja, quem investe por capital próprio, dividendos ou distribuição de resultados. Do ponto de vista fiscal, esses dividendos não são dedutíveis para efeitos de IRC, ou seja, uma sociedade que paga dividendos e uma sociedade que não paga dividendos, a base de tributação é exatamente a mesma se tudo o resto for igual. Portanto, os dividendos são uma componente de remuneração que não é aceite para efeitos de apuramento do lucro tributável, não é dedutível. Contrariamente, se o financiamento for feito por capital alheio, ao pedir capital emprestado, a sociedade paga juros e esses juros, ainda que com algumas regras, são na sua generalidade fiscalmente aceitos. O que significa que o impacto fiscal de financiamento por via de capital próprio e de capital alheio é diferente, sendo que é claramente mais vantajoso para o capital alheio. Os subsídios, de uma forma genérica, geram um rendimento para a sociedade que é tributado. Não é tributado sempre da mesma forma, porque depende da finalidade do subsídio e das próprias características do subsídio. E depois há benefícios fiscais relacionados com o capital próprio e com a dívida, que das duas uma, ou influenciam o lucro tributável, ou então constituem aquilo que nós chamamos uma dedução à coleta, ou seja, geram uma poupança fiscal imediata. Já falaremos sobre isto. Ora bem, relativamente ao capital próprio, se a remuneração, ou seja, a remuneração do capital próprio, o pagamento de dividendos ou a distribuição de resultados não diminui a base de tributação, existe um benefício fiscal, que é a remuneração convencional do capital social, está previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que permite às sociedades deduzir uma determinada percentagem dos aumentos de capital, neste caso 7% dos aumentos de capital, ao lucro tributável. Ou seja, embora a remuneração dos acionistas resultante do capital próprio não concorra para a formação do lucro tributável, pode-se deduzir, para efeitos de apuramento do lucro tributável, 7%, atualmente 7%, ao montante das entradas realizadas, quer na Constituição, quer por via de aumentos de capital. E os aumentos de capital elegíveis são as entregas em dinheiro, conversão de créditos e os lucros, ou seja, a retenção de lucros do próprio exercício. Esta dedução de 7% é possível no ano das entradas e nos 5 anos seguintes, ou seja, num total de 6 períodos. Sendo que este benefício, permitam-me aqui o parênteses, este benefício, quando foi introduzido, ele até era bastante restrito e atualmente ele está generoso, não só no facto de se poder deduzir os tais 7%, no facto de atualmente se poder utilizar durante 6 períodos, quando na versão inicial eram apenas 4 períodos, mas também nas entidades que o podem utilizar e nas situações que dão origem à sua utilização, ou seja, na forma de aumentos, os instrumentos de aumentos de capital. Na realidade, o benefício que temos hoje em vigor vai permitir que acabe por se poder deduzir ao lucro tributável cerca de 42% das entradas de capital. Não quero com isto dizer, nem tão pouco, mais ou menos, que se eu aumentar o capital social em, vamos admitir, 100 mil euros, eu vá poupar 100 mil euros de IRC, não é disso que estamos a falar. O que acontece é, se eu fizer aumentos de capital que sejam elegíveis neste benefício de 100 mil euros, o que me vai permitir é diminuir a minha base de tributação em 42 mil euros. Em bom rigor, a poupança fiscal será 21% desse montante. Ou seja, agora tem aqui um exemplo prático que diz assim: a sociedade Beta apresenta um resultado líquido no período 2019 de 300 mil euros. Na Assembleia Geral de Aprovação de Contas relativas ao período 2019, realizada em março de 2020, foi aprovado um aumento de capital no valor de 150 mil euros. Este aumento de capital será realizado a título de aplicação do resultado de 2019. O aumento de capital foi registado na Conservatória do Registro Comercial a 28 de abril de 2020. Então o que é que nós temos? Na modelo 22, relativo ao exercício de 2019, no quadro 07, vai-se inscrever o valor de 7% de 150 mil euros, ou seja,
10.500 euros que vão reduzir a base de tributação. E esta operação será feita, a não ser que outras coisas sejam relevantes também, será feita até ao modelo de 2024, ou seja, no próprio exercício 2019 e depois nos 5 exercícios seguintes, traduzindo-se então numa redução da base de tributação em cerca de 63 mil euros, que depois estes 63 mil euros traduzir-se-ão numa poupança fiscal de 21%. Outra questão que é relevante tem a ver com o limite referido anteriormente, porque inicialmente a legislação diz que o montante das entradas realizadas tem que ser no máximo até 2 milhões de euros. Eu coloquei aqui um exemplo só para percebermos a implicação deste limite. Ou seja, vamos admitir que vocês têm uma sociedade que sucessivamente aumentou o capital de 2016 até 2018, okay? E que fê-lo por várias vias: entrada de dinheiro, conversão de suprimentos e aplicação do resultado líquido do período. Ora bem, de acordo com a evolução da legislação relativa a este benefício fiscal, só os montantes que estão assinalados a verde é que são elegíveis, porque os outros montantes, nos anos em causa, a legislação não permitia que se considerassem. Okay? E o que se verifica é que os montantes assinalados a verde ultrapassam os 2 milhões de euros. E, portanto, é necessário deixar de utilizar o benefício fiscal relativamente à parte que excede os 2 milhões de euros. A questão que se coloca é, então, destes montantes, quais são os montantes que não se devem utilizar? Okay? E o entendimento que existe é de que devem deixar de ser utilizados os montantes que conferem menor benefício fiscal. Portanto, as entradas em dinheiro de 2016, por exemplo, permitem uma dedução de 5%. Se o limite é ultrapassado, então nós devemos deixar de aplicar às entradas de 2016 e passar a aplicar àquelas que conferem um benefício de 7%, ou seja, na ótica dos benefícios fiscais deve-se sempre utilizar o melhor, a situação que gera mais benefício fiscal. Depois ainda em relação ao capital próprio, há um benefício fiscal que tem por base a dedução dos lucros retidos e reinvestidos. Portanto, basicamente o que nós temos aqui é uma regra que diz que se podem deduzir à coleta de IRC, portanto agora já não é diminuir a base de imposto, agora é diminuir o imposto. À coleta de IRC, 10% dos lucros retidos até ao máximo de 25% da coleta do montante do IRC, sendo que no caso de ser uma micro e pequena empresa o limite não é 25%, mas passa a ser 50%. E portanto, basicamente o que nós temos esquematicamente é isto. Imaginem que eu tenho lucros retidos num determinado ano de 50 mil euros, então eu posso deduzir 10% desses lucros, 5 mil euros, okay, à coleta de IRC até ao limite de 25% da coleta ou de 50%, conforme o caso, desde que reinvista esse montante nos 4 anos seguintes, sendo que isto só produz efeitos naquele ano, ou seja, a dedução à coleta é só no único ano, logo o excesso não reporta para os anos seguintes. Não se aplica a todas as sociedades, portanto aplica-se a sociedades específicas com determinados requisitos, okay? E as aplicações relevantes estão condicionadas à verificação de um conjunto de objetivos ou de requisitos que podem não ser assim tão fáceis de verificar, nomeadamente corresponder à criação de um novo estabelecimento, a expansão do estabelecimento existente, criação de postos de trabalho, etc. E, portanto, as aplicações do reinvestimento devem ser feito em ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo. Relativamente ao capital alheio, o que é preciso terem atenção? É preciso terem atenção que os juros, de um modo geral, são fiscalmente dedutíveis, mas é preciso terem atenção que quando se trata de juros de empréstimos de sócios, existem limites à taxa de remuneração que se lhe pode atribuir. E por outro lado, mesmo em relação aos juros, também existe limitação em termos de valor e existe limitação em termos de objetivo ou finalidade do empréstimo. Portanto, se uma determinada sociedade contrair um empréstimo para uma finalidade que não está diretamente relacionada com a sua atividade sujeita à IRC, esses encargos não serão, obviamente, dedutíveis para efeitos fiscais.
O penúltimo aspecto de que vou referir com muita brevidade tem a ver com os subsídios. Eu, portanto, já disse, volto a referir, os subsídios são de facto rendimento que são sujeitos a imposto, mas o período em que os mesmos são tributados está dependente aqui de um conjunto de características dos ativos aos quais estão associados. E, portanto, este artigo 22 do Código do IRC refere-se especificamente aos subsídios ao investimento, ou seja, subsídios que estão relacionados com ativos não correntes. Por fim, falar aqui de um aspecto que também tem a ver com o investimento numa determinada sociedade, que tem a ver com as despesas de investigação e desenvolvimento. E, portanto, há um benefício fiscal que se chama CIFID e que o Orçamento de Estado prorrogou até 2025, porque ele terminava em 2020, que diz que são dedutíveis à coleta uma percentagem das despesas realizadas com atividades de investigação e desenvolvimento. E do ponto de vista matemático, este incentivo é bastante interessante. Então, vamos admitir isto. Vocês têm uma determinada sociedade beta, com despesas de ID elegíveis, para efeitos de CIFID, que realizou em 2016 60 mil euros de despesas, em 2017 80 mil e em 2018 100 mil euros. Então o que é que vai acontecer? Em 2018, esta sociedade pode deduzir à coleta 32,5% do valor dos 100 mil euros, ou seja, 32.500 euros. E depois vai poder ainda deduzir 50% do acréscimo face à média dos 2 últimos anos em termos de despesas, ou seja, 50% dos 100 mil euros, que são as despesas de 2018, menos a média das despesas dos 2 anos anteriores, que neste caso são 70 mil euros. Na realidade, esta entidade vai poder deduzir à coleta 47.500 euros, o que significa que tem uma dedução em termos de poupança de imposto direta de 47,5% do investimento realizado em despesas de investigação e desenvolvimento. A aplicação deste benefício fiscal, ao contrário de outras situações e daquelas que referi anteriormente, tem um processo de aprovação diferente, ou seja, é necessário fazer uma candidatura. Essa candidatura tem que ser feita até o final do 5º mês seguinte ao fim do período de tributação, o que significa que, regra geral, até o final de maio, e, portanto, tem que ser feita até a essa data relativamente ao ano anterior. E depois o benefício fiscal pode ser inscrito na própria declaração modelo 22 relativa a esse ano, ou pode ser refletido numa declaração de substituição a entregar posteriormente. E, portanto, terminamos assim estes aspectos que queria falar convosco relacionados com a tributação das pessoas coletivas. Espero que tenha tido alguma utilidade para vocês.